Boa noite a todos. Cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Lina. É um prazer conhecer todos vocês que estão nos visitando. Sejam bem-vindos. E da minha parte, eu quero parabenizar também o irmão Wellington por esse trabalho tão bonito, né? Por essa persistência, resiliência, né? Porque, assim, é fácil começar um projeto bonito, mas manter não é fácil, não. Então, que Deus continue abençoando, te dando forças, tá, irmão? Te capacitando e recompensando, né, com bênçãos sem medidas. Bênçãos que valem mais do que recompensas humanas, riquezas. Então, irmãos, deixar o nervosismo um pouco de lado, né? Nesse momento. Quando eu fui orar, né? Pedir ao Senhor uma palavra. O Senhor tocou o meu coração com uma palavra que, para mim, não é uma palavra muito comum, assim, de se falar num culto de domingo, não. Para mim é muito comum num culto de casamento, num convite de casamento. Mas ele falou muito ao meu coração e é a primeira vez que eu estou aqui, irmãos, falando com vocês, né? Normalmente eu fico no meio de criança, no máximo até 12 anos de idade. Então é um desafio e o Senhor tem me ensinado muito. Eu acho que eu tenho mais a aprender do que a transmitir. E eu espero que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós nessa noite. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Ele fala muito conosco. Fala conosco de formas que nós nem imaginamos, né? Em vários momentos. E eu vou ler com vocês. O tema da palavra de hoje é 1 Coríntios 13. Eu não sei se só de ouvir 1 Coríntios 13 vocês já sabem do que eu estou falando. Mas o título, a minha Bíblia, é uma versão diferente. Vou mostrar para vocês minha Bíblia. Muito bonita, irmãos. Quem me conhece, porque eu sou dessa igreja desde que eu tinha 14 anos, sabe que essa Bíblia é minha. Porque desde que eu sou criança, eu amo rosa. E sendo professora de crianças, minha Bíblia não poderia ser de uma cor diferente, né, gente? Tinha que ser bem chamativa. E essa Bíblia, ela é nova, ela não é antiga, não. A minha outra Bíblia era uma Bíblia pequena, pretinha. Foi o Fernando que me deu, meu marido, quando eu estava no primeiro ano de casamento. Ele me deu de presente, acho que de aniversário. Aí ele me deu aquela Bíblia, né? E eu já li ela, e ela era na versão Almeida Corrigida. Vocês conhecem aquela versão clássica? Uma versão muito bonita, irmãos. Eu acho uma versão maravilhosa. E eu tinha muita resistência de trocar de versão. Vocês conhecem aquela versão atualizada, que é mais simples? Eu tinha uma resistência com aquela versão. Quem me conhece sabe que eu sou nova, mas eu sou, assim, formal. Então, eu tinha muita resistência com aquela versão. Aí eu falei com o Fernando, estou precisando de uma Bíblia nova, porque eu já li essa versão aqui, eu tô querendo uma linguagem diferente. Mas a gente não precisa disso para Deus falar com a gente, né, irmão? Isso é cisma nossa, é bobagem nossa, é coisa do ser humano, que quer linguagem diferente. Mas aí eu vi essa Bíblia e eu fui ler e eu achei essa versão, chama Nova Versão Transformadora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor fala conosco de toda maneira, mas Ele não exige que a gente leia uma linguagem formal para falar conosco, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de entender a nova versão, a versão Almeida e Corrigida, a versão antiga, tem outras traduções e os irmãos vão ter um entendimento melhor. E na hora que eu vi essa Bíblia, eu nunca tinha ouvido falar dessa versão, mas eu entendi de um jeito tão diferente, rosa ainda. Falei assim, essa Bíblia é minha. Então, eu vou ler essa linguagem para vocês, que eu achei muito bonito. Então, o texto que o Senhor falou ao meu coração, e o texto-chave da palavra de hoje, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 7. Na minha Bíblia, o título é assim, o mais importante é o amor.
Então vamos lá. Os irmãos encontraram. Os irmãos fiquem à vontade. Quem quiser continuar sentado pode continuar. Quem quiser levantar pode levantar. Fiquem à vontade. Então vamos lá. Na minha Bíblia é assim, ó. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, irmãos, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Eu falei com vocês que era muito romântico esse texto, mas o romance dele é totalmente diferente. Porque o tema que nós vamos falar hoje, irmãos, o tema que Deus trouxe ao meu coração é, que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é uma mensagem de amor. Glória a Deus. Lá em Cânticos, no capítulo 8, no versículo 7, fala assim: as muitas águas não podem apagar o amor. Quem conhece? Nem os rios afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. O amor, irmãos, o amor é perfeito, mas o amor é incomparável. Eu até pesquisei na internet, falei, será que existe essa palavra mesmo? Porque eu queria falar incomparável. E, assim, lá falou que existe. Então, o amor é incomparável, é inegociável, é insubornável. Alguém pode virar e falar assim, irmã Arlete, R$1 milhão para você me amar. Irmãos, ela pode até na sinceridade do coração dela falar assim, irmão, eu te amo, e tentar amar, mas assim, se ela não amar, ele lá do fundo já não amasse por causa do dinheiro, a gente não consegue, ninguém consegue comprar o amor. Não tem como, é impossível você comprar o amor só por comprar. O amor é genuíno, ele é perfeito. Sabe o que mais? Ele é divino. O amor vem de Deus. Melhor do que isso, o amor é Deus. Deus é amor. Aquele corinho, porque o Fabrício uma vez falou assim, irmãos, eu sou músico. Então, toda vez que eu vou pregar, eu falo uma palavra e lembro de música. Eu sou professor de criança. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu lembro do louvor. E se tiver louvor de criança, eu lembro. Vocês lembram daquele louvor? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá. Mas não é do louvor que veio. Amor, irmãos, eu vou chamar vocês de amor, porque eu amo os irmãos. Deus é amor, o amor é Deus, Deus é amor. Outra coisa que meus pastores me ensinaram é o seguinte, a Bíblia, e eu falo com as crianças, porque criança aprende repetindo, e a gente também, porque a gente não é uma criança, mas tem uma criança dentro da gente, né? A gente foi criança um dia. Então, meus pastores me ensinaram o seguinte, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está aqui, irmãos, é a verdade. Não tem como correr da Bíblia. Está aqui. Eu estou falando com os irmãos. Deus é amor. Então, vamos lá na Bíblia para a gente ver se está escrito. 1 João, no capítulo 4, lá no versículo 8, os irmãos podem conferir depois, mas não precisa abrir agora não, que eu leio para vocês. Está escrito assim, ó. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus, irmãos, é amor. Vocês viram que perfeição? O amor, ele é paciente, não é invejoso, não é ciumento. O amor é tudo de bom, ele é perfeito, irmãos. É Deus, Deus é amor. E sabe qual é o tema central dessa mensagem? É que esse Deus que é amor, ele ama você. Deus ama você. E além dele te amar, lá no final do verso 19, do mesmo capítulo 4 de João, 1 João 4, no final do verso 19, ele fala assim, ó, ele nos amou primeiro. Então, mesmo que você já conheça a Deus e que você ama a Deus, meu irmão, ele te amou primeiro. E aí, essa mensagem vai ser dividida em 3 partes. A primeira é o seguinte, ó, Deus é amor, ele te ama, ele te amou primeiro, mas o amor de Deus é criador. Deus, ele te amou primeiro, mas ele te criou. Deus te criou, meninos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, fala assim, ó. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Você não veio ao mundo por acaso. Deus te criou. O salmista fala, lá no Salmo de número 139, no versículo 13, fala assim, ó. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Deus te planejou. Ele pensou em cada detalhe. E quando ele te criou, ele te amou. E te amou primeiro, que vocês viram, né? Está na Bíblia, é verdade. Ele te criou e foi para viver eternamente com ele. Ele nos ama verdadeiramente. Mas, irmãos, uma coisa nos afasta do Senhor. Essa coisa se chama pecado. Olha, nós lemos aqui em Coríntios 13. O amor é o quê? Bondoso, paciente, não é ciumento, nem presunçoso. Para mim, se a gente colocar o inverso, é a definição do que eu sou, do que o homem é. Porque, para mim, irmãos, o homem é o quê? O homem não é bondoso, o homem é impaciente. Pega no trânsito para vocês verem, porque que dificuldade. E eu estou falando de mim, não estou falando de outras pessoas, não. Outra coisa, é ciumento. Irmãos, você pode não ter todos esses defeitos ao mesmo tempo, mas uma vez na vida você foi cada uma dessas coisas. Não estou acusando vocês, não. Então é melhor falar assim, eu já fui. Já fui ciumenta, já fui impaciente, já deixei de ser bondosa quando deveria ter sido. Então, para mim, nesse Coríntios 13, fala o seguinte, é a definição de Deus e a definição do que eu não sou. O pecado é o que nos faz ser esse homem mau, que é o inverso do amor descrito aqui. Então vamos raciocinar. Se Deus é amor e ele é todas essas coisas, e o pecado é tudo que é o contrário. Cada vez que nós estamos mais... Vocês concordam que o amor, Deus perfeito, não pode ficar perto dessas coisas ruins? Não pode ficar perto da inveja, do ciúme, da arrogância, da braveza, da ira. Deus não pode, Deus é perfeito, ele é amor, ele é santo. Cada vez que a gente está mais próximo do pecado, mais a gente se distancia do Deus que tem um amor perfeito para nos oferecer. É uma troca muito mal feita, né? Para que estamos fazendo essa troca? Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, eu vou até deixar os irmãos abrirem, se os irmãos quiserem. Fala assim, ó. Romanos 5, 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ah, mas Adão pecou, culpa de Adão. Mas a gente tem todo dia... Muito obrigada, irmão. A gente tem todo dia direito de ser paciente, bondoso, não ser invejoso. E a gente também escolhe o quê?
querendo ou não, irmãos, a gente vai lá e escolhe o bendito pecado. E o quê? Fica longe do amor de Deus. E aí, nesse versículo fala, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, o pecado se estendeu a todos nós. E com o pecado a morte, porque Deus é vida. Se nós estamos no pecado, o pecado nos afasta de Deus, nós estamos perto de quem, gente? Da morte. Então estamos mortos com o pecado, porque nós mesmos não somos capazes de vencer o pecado. Ele nos afugenta, nos acorrenta, ele nos afasta de Deus. Eu falei que o amor de Deus é criador, mas o amor de Deus também é redenção. Mesmo que não merecêssemos, mesmo que pecamos todos os dias, e que esse pecado nos coloca tão longe de Deus, Ele criou um plano para nos resgatar. Porque, irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado. Nós temos prova disso todos os dias. Todos os dias é difícil a gente vencer o pecado, é difícil a gente vencer o nosso ego, o nosso eu, e a gente vai ficando cada vez mais longe de Deus. Mas nós temos a solução, porque o amor de Deus é redenção. O amor de Deus criou um plano para nos redimir. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9 e 10, fala sobre esse plano. Esse plano de Deus foi que Ele enviou o seu Filho, Jesus, como sacrifício pelas nossas vidas. Lá no Velho Testamento, quando o povo pecava, né, Deus criou um plano para eles. E assim, o povo tinha que oferecer um animal como sacrifício, aquilo redimia o pecado, mas para cada pecado. E o povo não tinha acesso a Deus, não tinha como o povo chegar lá e ter acesso a Deus. Tinha que ter o sacerdote, o sumo sacerdote, para entrar no templo, e tinha o véu do templo, e tudo afastando o homem de Deus. E o pecado lá afastando de toda maneira. Mas Deus criou um plano perfeito, e Jesus veio ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, Ele se entregou, veio ao mundo, nasceu, cresceu, viveu, padeceu todas as dores e morreu por nós, irmãos. Jesus morreu pelas nossas vidas. A gente fala tanto disso que eu acho que tem hora que a gente até esquece a dimensão que é um Deus se fazer de homem, viver no meio de nós e se entregar pelas nossas vidas. Pensa, nós pecadores, nós não merecemos algo tão grandioso. É só um Deus com amor muito maravilhoso, perfeito pelas nossas vidas. E quando Jesus morreu por nós, o sangue dele derramado na cruz, o véu do templo que nos separava, que tinha sacerdote, sumo sacerdote, o véu se rasgou. E nós podemos, através desse Jesus maravilhoso, do seu sangue, ter livre acesso ao Senhor e sermos libertos do pecado. Você, eu, nós podemos ser redimidos. Esse pecado que nós pecamos todos os dias, nós podemos correr desse pecado e agarrarmos em Jesus. Ele pode nos livrar do pecado. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que eu falei com os irmãos, no versículo 9 e 10, o Senhor fala assim conosco. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Ele criou esse plano para nós vivermos com Ele para sempre. Eu li com vocês Romanos, não sei se vocês lembram aí, que eu li que Adão pecou, e pelo pecado de um só homem veio a morte sobre todos.
Mas lá em Romanos, no capítulo 5 mesmo, nos versos de 15 a 17, fala assim: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Que coisa maravilhosa! Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Jesus veio ao mundo e pelo seu sacrifício perfeito, o véu que nos separava de Deus foi rompido e através de Jesus podemos ser livres. Enquanto nossa escolha de todos os dias nos leva para longe do perfeito amor de Deus, o seu perfeito amor nos resgatou. O amor que nos criou, que nos redimiu, nos salva. Então, o amor de Deus é criador, é redenção. E a terceira parte, o amor de Deus é salvação. Você não precisa viver a vida sem amor. Não precisa. Depois eu vou mostrar para vocês um Deus tão perfeito que te criou, que criou um plano perfeito para te salvar, que tem um amor perfeito para te oferecer. Que mais amor a gente precisa? Precisa de amor de cônjuge, de família, precisa de bens materiais, de emprego. Não precisa. Tudo que o vazio, nosso coração tem um vazio. Deus nos criou com um senso de eternidade. Na Bíblia tem isso. Os irmãos depois podem confirmar. Quem quiser anotar o Eclesiastes 3:11. Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. É o buraco que tem no nosso coração, que faz assim, ó, fui promovido, aí quero outro emprego. Aí meu salário aumentou, quero outro salário. Comprei um sapato, quero outro sapato. Comprei um carro, quero outro carro. É aquele vazio que ninguém preenche, porque não vai preencher, irmãos. É só eternidade. É só na eternidade. Quando eu falo isso comigo, irmãos, porque o vazio está dentro de nós. Só quando nós estivermos com o Senhor que vai estar preenchido. É só o Senhor que pode preencher. Sabe quando aqui na terra que esse vazio é preenchido? Quando nós estamos na presença do Senhor. Esse vazio é preenchido por Ele. Mas, irmãos, nós vamos para o nosso trabalho, a gente se desconecta de Deus. E aí a gente tem que lembrar que Deus, o seu perfeito amor, é o que nos preenche. Não precisamos de mais nada, irmãos. Não precisamos. O amor de Deus por você, sabe o que mais? Ele independe do que você faz. Ele não precisa que você faça alguma coisa, porque nem que nós fizéssemos tudo que nós podemos, nós não seríamos merecedores. É pela graça. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é por nós, e não é o graça de grátis. É de grátis, porque é de graça mesmo. Mas é a graça, é uma dádiva, é um presente do Senhor para nós, o amor deles. E Ele nos ama com seu amor profundo, genuíno, e isso é o que Deus é. Ele é amor. E Ele tem para te oferecer e para me oferecer um amor genuíno. E o amor de Deus, o amor de Cristo, é um amor tão maravilhoso, que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, na primeira parte do versículo 14, fala assim, ó, o amor de Cristo nos constrange. É um amor. Sabe quando você faz aniversário no mesmo dia da pessoa, ela chega com um presente, você não levou para ela? Ou é final de ano, você leva um presente para alguém?
Ou então você tira um amigo oculto, mesma coisa, mesma pessoa, mas ela te dá um presente maior e você fica assim, constrangido. Com Deus é muito, muito mais, porque Ele nos ama tanto. Ele fez tudo tão perfeito por nós tão pecadores, com escolhas tão erradas, que eu me sinto constrangida. Quando eu me desligo do meu eu, porque tem hora, gente, que a gente acha que a gente merece esse amor. Tem hora que o ego fala mais alto e a gente acha assim, mas eu sou muito bom crente, eu oro. Não, é nessa hora que a gente está pior do que o pior pecador. Porque o amor, quando nós entendemos esse amor, quando nós vimos como é maravilhoso esse amor, ele nos constrange, porque nós não merecemos o amor que Deus tem para nós. É um amor perfeito, é um amor indescritível. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Eu quero ler com os irmãos também. Estou só lendo, né, irmãos? Lá em Efésios. E se os irmãos quiserem, podem abrir. No capítulo 2. Eu vou ler do versículo 4. Até o 10. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Esse amor que Ele tem para nós, não é só para nós. Nós temos que levar esse amor para as outras pessoas também. Porque Ele te criou, Ele te redimiu, Ele te salvou e Ele quer salvar. E imagina quanto mais gente a gente levar a palavra de Deus e quando Jesus morreu e virá e Ele está lá na glória com o Senhor. Quem crê? Eu creio. E Ele virá nos buscar. E na Bíblia fala que Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Temos que estar preparados, revestidos da armadura de Deus, todo dia batalhar contra o pecado e estar firmes. E temos que levar a mensagem. Levar a mensagem. Meu pai falava assim, você tem que servir a Deus, porque quando chegar lá na glória vai ter uma coroa. E quem trabalha mais para a obra do Senhor tem mais pedrinha na coroa. Até hoje eu falo com o Fernando dessa pedrinha na coroa. Eu falo assim, minha coroa não vai ter muita pedrinha não, Fernando. Mas se eu tiver uma coroa é porque eu tô lá, então eu já estou feliz. Vocês também, irmãos? Mas não podemos pensar assim, não. Nós temos que trabalhar para a obra do Senhor, não pelas pedrinhas na coroa, mas porque vai ser muito maravilhoso o momento que Jesus voltar e tiver aquela multidão subindo ao encontro de Jesus e você estiver lá, e você, o seu vizinho, o seu amigo, as pessoas da sua família, quem você ama, estiver subindo com você. Eu me emociono de pensar como que vai ser maravilhoso e como que uma coisa boba, de uma impaciência, ciúme, mentira, inveja, o pecado é tão ruim, é tão mal, como que a gente se entrega para abandonar esse amor perfeito, essa promessa de uma eternidade? Não compensa, pelo amor de Deus, que o amor de Deus nos livre desse pecado, porque cá entre nós, compensa trocar por uma vida perfeita com o Senhor? Não compensa, de maneira nenhuma.
E para finalizar, mais ou menos finalizar, né? Porque, né? Não para. Mas eu quero ler com os irmãos lá em Apocalipse. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa que, assim, se a pessoa fala comigo uma coisa assim, Lina, come isso. E aí, tem hora que eu fico pensando, mas por quê? Eu preciso que me convença, entendeu, irmãos? Porque Deus nos deu sabedoria, inteligência. E se alguém manda você fazer alguma coisa e ela te explica o porquê, você faz com prazer. E eu gosto disso. Então, vamos lá, vamos explicar o porquê. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi uma cidade santa, uma nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus te chamando de filho. Que privilégio. Irmãos, o que Deus tem para nós é uma eternidade. Que eu imagino, e ao mesmo tempo que eu imagino, eu não posso saber a luta que você passa na sua casa. Pode ser um problema financeiro, pode ser a falta de alguém que você ama, pode ser uma doença sua, pode ser doença de alguém que você ama, pode ser que parece que está tudo perdido, mas o plano de Deus, ele é perfeito, e Deus não criou o plano para que a gente fica preso nas coisas da terra, mas Deus tem uma eternidade para você. Então pode ser que aqui você não vai ter o que você quer, mas saiba que Deus te dá o que você precisa. E Deus, pede para Deus. Pode ser que Ele não vai te responder a hora que você queira. Pode ser que Ele não vai te dar aquilo que você pediu, mas saiba que Ele vai te dar muito mais. E se você não receber aqui, na eternidade com Ele, você pode ter certeza que vai ser muito, 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 muito melhor. Vale a pena, irmãos, vale a pena suportar com fé, com paciência, porque Deus tem o melhor para nós. E tem um louvor que falou muito ao meu coração. E eu não ouvi ele antes dessa palavra, mas eu achei que ficou muito, muito, muito assim, identificou muito. Se os irmãos conhecem, aí eu queria que nós ouvíssemos agora, e vocês fiquem à vontade, podem continuar sentados, quem quiser ficar de pé pode ficar de pé. Os irmãos vão colocar, chama, que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que nós estamos falando? Que um amor do nosso Deus, um amor incalculável, um amor que não tem interesse, que não quer nada em troca. A vontade dele é boa, perfeita, agradável, para mim, para você, para nós. Feche os seus olhos. Vamos meditar nessa letra, que eu tenho certeza que Deus, Ele falou o coração de quem escreveu esse louvor. E Deus, Ele fala não é só na letra, não, é na melodia também, porque a melodia fala o nosso coração. Não conseguiu não, irmão?
Vamos glorificar o nosso Deus, então. O pastor está glorificando. O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. E pode ser que você já aceitou Jesus. Pode ser que você não aceitou. Ele quer uma vida eterna com você, comigo, com você. Basta que você aceite a Ele, porque Deus é muito delicado. Nosso Jesus, Ele é delicado, Ele não vai invadir o seu coração. O diabo quer invadir, quer destruir, mas Deus é delicado, Ele só vai entrar se você permitir, se você falar, Senhor, eu me entrego, eu quero ser teu servo, tua serva. Eu aceito o Senhor como seu Salvador, irmãos. Ele é seu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Não tem solução, Ele é a nossa solução. Não há solução fora dEle. Se você não aceitou o Senhor e quiser aceitar, abra o seu coração. E logo após o culto, o pastor poderá estar orando por você. Você pode nos procurar. Mas se você já aceitou o Senhor, mas por algum motivo, tem alguma luta, alguma coisa te abalando, te tirando do Senhor, saiba que Ele te ama, que Ele quer você nos caminhos dEle, que Ele tem uma vida eterna para nos dar. Aleluia, aleluia, irmãos. É bem melhor o plano dEle. Aleluia. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Vocês conhecem, irmão? Eu não conheço. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Aleluia. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Ele se sacrificou pela sua vida, pela minha vida. Tamanha bondade que está sobre mim. O que Ele tem para nós é um amor perfeito. É uma vida eterna nesse amor. Não tem outro amor como esse, não tem. Aleluia. Não tem interesse. Não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita. Aleluia, Jesus. Irmãos, se Deus fala com você nesse momento, glorifica. Você tem liberdade para glorificar. Aleluia. Esse amor, esse Deus perfeito. Aleluia. Aleluia. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço. Aleluia, Senhor. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Vou encerrar, amor, essa... Aí, ó, amor de novo, irmãos. Aí, ó. É Deus que tá falando através da minha vida, o amor que Ele tem para vocês. Irmãos, vou encerrar essa palavra lá em Coríntios. Lembra 1 Coríntios 13 que a gente leu? Nós lemos até o 7. E eu falei com vocês que era uma mensagem romântica, né? Mas é o nosso romance com o nosso Deus. É com esse amor perfeito o nosso romance. A partir do versículo 8. Um dia... profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão.
Então, um dia, profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, irmãos, vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente. Assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amém, irmãos? Deus